Salve Dirceia em Ponta Grossa, boa tarde, uma alegria. Thalita, grande doutor Luiz Leal, Fabiano, Maurício Ferrante, Robson Krieger, Leocádio Casanova, salve, salve. Estamos conectando e recebendo hoje, para nossa imensa alegria, a professora, advogada, Marion Bá. Uma satisfação enorme. Satisfação é minha. E nós escolhemos como tema um tema que é da expertise da Marion, e que a Marion é uma referência sobre o tema, que é o tema da dosimetria da pena. E tratar da dosimetria da pena sob o olhar da advocacia. A Marion é uma advogada reconhecida aqui em Curitiba, com atuação em todo o Brasil, e é importante nós ouvirmos a opinião de quem conhece o assunto, de quem tem expertise no assunto. E, Marion, eu acho que nós podemos começar com você traçando um panorama geral sobre a questão da dosimetria da pena. Porque eu sinto que os advogados, de forma geral, falam pouco e escrevem pouco sobre o tema. A dosimetria da pena acaba sendo, muitas vezes, até relegada a um segundo plano, apesar da importância dela. Como é que você como é que você enxerga, como que você quer nos situar no tema? Quero agradecer, antes de mais nada, Marlos, tá aqui na sua presença. O Marlos é um excelente advogado, mas mais do que isso, um amigo muito generoso, sempre de braços abertos aí comigo e também com todos os nossos colegas. Muito obrigada, Marlos, por estar aqui, enfim, dividindo esse espaço. Obrigada a presença de todos aqueles que estão nos assistindo, né? E, olha, a gente pode começar dizendo que esse é um tema que ele é um tanto renegado, assim, talvez, não são muitos os nem professores, nem advogados, enfim, nem autores que gostam muito do tema. Eu me sinto, às vezes, assim, meio dançando sozinha, porque é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, né? E o que eu tenho percebido nesses anos da advocacia é que é um instrumento riquíssimo para trabalhar em favor do cliente, né? Você sabe que muitas vezes é possível a gente trabalhar com teses, enfim, que visam absolvição, enfim, mas nem sempre isso é possível. E às vezes o que resta, ou que acaba restando, de instrumento de trabalho é justamente o menor dos prejuízos para o cliente. E aí entra a dosimetria, né, em busca, por exemplo, de um regime melhor, de uma substituição por uma pena restritiva de direito, até uma, enfim, prescrição retroativa, algo assim. E eu vejo que a dosimetria é composta de um monte de detalhezinhos, primeira fase, segunda, terceira. Cada uma dessas fases tem milhares de coisas a serem exploradas. E talvez uma dica inicial, assim, é que os advogados enxerguem a dosimetria como esse instrumento que tem um monte de coisa para ser explorado em favor do cliente. Assim como a teoria do delito é tão rica quanto a dosimetria da pena, né? A teoria da pena. Verdade. E, Marion, não posso deixar de cumprimentar a doutora Daniela Teixeira, é conselheira federal, está pelo Distrito Federal, está nos assistindo. Obrigado, Daniela. Obrigada. Cumprimentar o Luiz Roberto Juraski Lino, Fabiano Neves, a Inayá. Cumprimentar também o João, da OAB do Pernambuco, que está nos acompanhando, João Vieira, e que mandou uma série de precedentes jurisprudenciais sobre o tema. A honra é nossa, doutora Daniela. Muito obrigado. Moacir Correia, grande amigo, fraterno da Marion, meu amigo também. Jovaci, que está chegando. E eu queria que você nos posicionasse sobre a questão da subjetividade do juiz. Quer dizer, quando o juiz vai dar a sentença, vai aplicar a pena, vai verificar essa questão da dosimetria da pena, como que você enxerga essa questão da subjetividade do juiz ao analisar e fixar a pena? O que a gente percebe na advocacia muitas vezes é que o juiz faz o que a gente chama uma espécie de uma aplicação da pena ao revés. Como se ele já soubesse qual a pena que ele quer atingir, e aí ele faz a fundamentação para chegar naquela pena, né? A regra geral, inclusive, para fugir de uma prescrição, algo assim. Isso me incomoda profundamente, porque, obviamente, um juiz ele tem que ir para uma decisão de forma descompromissada. Então, ele tem que analisar
todas aquelas circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição. Se eventualmente chegar num resultado que estiver prescrito, pois bem, é porque a pena merecia estar prescrita, né? Ele não tem que buscar um resultado. E, infelizmente, a dosimetria permite esse tipo de comportamento porque ela tem uma série de subjetividades. Primeiro, vamos dizer assim, a mesma coisa, Marlos, pode ser analisada por um juiz ou por outro de formas diferentes. Aqui vou dar alguns exemplos que parecem uma brincadeira, mas não é tão brincadeira assim. Eu sempre falo para os meus alunos brincando. Vocês acham que alguém que comete um crime, por exemplo, por ciúme, isso é algo neutro? Isso é algo que é favorável ao réu, porque afinal de contas, enfim, ciúme, ou será que é desfavorável ao réu? Eu sempre brinco com esse exemplo, dizendo que depende, por exemplo, do signo do julgador. Porque se for um juiz, por exemplo, escorpião, provavelmente ele vai entender isso como uma atenuante, dizendo, meu Deus, dói dentro da gente, o ciúme corrói, enfim, eu entendo, vou diminuir a pena do sujeito. Se eventualmente for alguém desencanado, sem nada de ciúme, essa pessoa vai pensar, pelo amor de Deus, como é que me faz um crime por ciúme? Então tem uma subjetividade nesse sentido, né? Que realmente depende da carga emocional, de toda a carga, enfim, do juiz. E isso cabe dentro da dosimetria. E outra coisa também que eu acho bem legal, tenho pensado e tenho trabalhado, e acho que isso é uma dica legal para quem está nos assistindo, para trabalhar com as decisões, enfim, para recorrer de eventual decisão, que é o seguinte. Um juiz, ele tem a habilidade, assim como você, Marlos, tem, assim como a maioria das pessoas que trabalham com direito tem, ele tem a retórica que ele consegue, dentro de uma decisão, tornar algo aparentemente legítimo. Vou te dar um exemplo. Imagina que ele está julgando um homicídio. E aí a vítima é uma criança, né? Aí ele vai dizer assim, ó, aumento a pena, porque a circunstância é gravíssima, já que no começo da vida, a vida foi ceifada, era uma criança, tinha a vida toda pela frente. Depois ele analisa um homicídio de um adulto. E ele diz assim, pois veja, aqui é gravíssimo porque foi na flor da idade, bem quando estava casando para ter filhos, a esposa programando para ter filhos, é gravíssimo. Ou aí a vítima é um idoso, e aí o juiz vem e diz, pois é gravíssimo. Depois da vida toda ainda acaba morrendo dessa forma, idoso, enfim. Você analisando separadamente cada uma dessas decisões, acaba que o advogado engole aquilo com farinha, porque é sustentável cada um desses pontos de vista. Mas o juiz tem que ter uma coerência que ou ele acha gravíssimo matar uma criança, ou um jovem, ou um idoso. Porque senão a pergunta é, quando que ele não vai aumentar essa pena? E um advogado só consegue recorrer e enfrentar uma decisão assim se ele pegar o conjunto de decisões desse juiz. Então, ele não vai poder recorrer com base na decisão que veio para ele, advogado. Ele vai ter que pegar outras decisões e dizer assim, excelência, eu estou recorrendo ou embargando com a base na minha decisão e em outras que você já proferiu em casos semelhantes e gostaria que você me informasse se você acha que, afinal de contas, matar uma criança, um jovem ou um idoso é mais grave. Tem N exemplos disso, né? Então, por exemplo, tem juiz que aumenta a pena porque foi durante a madrugada, quando todos estavam descansando e, portanto, o sujeito se aproveitou do momento. Aí o mesmo juiz aumenta a pena porque foi durante o dia, no meio de todo mundo, audacioso. Mas então é de dia ou é de noite, entende? Mas isso são argumentos palatáveis, que só são enfrentáveis de um conjunto de decisões. Então isso é algo que eu venho pensando muito e acho que os advogados deveriam trabalhar mais nesse sentido. E aprofundando esse ponto e tratando da questão da personalidade, dos antecedentes e da conduta social de cada réu, que nesse momento está sendo sentenciado, o juiz pode fazer uma análise da personalidade, dos antecedentes e da conduta social? Tem uma discussão sobre isso, não tem, Marion? Sim, sim. Tem uma discussão e boa parte dos advogados e vários autores, enfim, super respeitados, o professor Jorê Cirino, Saulo de Carvalho, entendem que isso seria uma violação, né, a um direito penal de autor. Ou seja, que se estaria punindo o sujeito pelo que ele é e não pelo que ele fez. E aqui eu vou meio contrária a essa posição. Talvez pareça até um pouco desfavorável à advocacia, mas vou explicar por quê e de que maneira que eu acho que isso pode ser explorado, né? Existe um princípio constitucional que diz que se deve individualizar a pena.
Se tem um princípio constitucional que me manda individualizar a pena, me parece natural que eu vou olhar para o indivíduo. Eu não tenho como individualizar uma pena ignorando características do indivíduo. Para mim, isso não é um direito penal do autor, porque o sujeito está sendo punido pelo que fez. Mas depois de que quando ele é punido pelo que ele fez, eu vou concretizar essa pena com base em algumas características pessoais dele. O que, Marlos, eu acho que seria uma violação a um direito penal de autor, e é uma discussão bem legal, que esses dias eu me deparei com uma decisão na STJ, eles discutindo se podia ou não traçar aumentos de pena pela personalidade de um réu por conta das tatuagens que ele tinha no corpo. Olha que interessante. Então, o cara tinha várias tatuagens, enfim, de palhaço, de morte, enfim, de policial, ou uma suástica, enfim, o cara tinha uma série de tatuagens vida louca no pescoço, esse tipo de coisa. E isso estava descrito lá no processo, tinha fotos dele. E aí o STJ disse, e agora? Eu posso analisar a personalidade com base nas tatuagens que ele tem no corpo? Aí sim, eu acho que é um direito penal de autor. Porque aí você está usando uma manifestação da personalidade do sujeito no próprio corpo como um elemento para aumentar a pena. Aí me parece equivocado. Agora, usar no sentido geral, assim, essa análise, eu não vejo como um direito penal de autor por si só, não. Nós temos aqui a contribuição, Marion, concordando com você, do Dr. Gabriel Gazebo, que é juiz em Clevelândia. Um abraço forte, Dr. Gabriel. E o doutor Gabriel está nos dizendo que a dosimetria da pena deve ser realmente revista no Brasil, para torná-la menos subjetiva com critérios mais rígidos. Justamente como a Marion nos contou no início da nossa fala, que hoje é sobre a dosimetria da pena e o olhar da advocacia com a doutora Marion. Prossegue o Gabriel, o doutor Gabriel de Clevelândia. Qualquer juiz que aumente a pena com base na personalidade ou conduta social será reformada pelo Tribunal de Justiça, que é justo esse o ponto que a Marion está nos trazendo nesse momento, que é o momento a questão da personalidade e da conduta social dos réus. Então, o Gabriel está concordando com a Marion. Não posso deixar de cumprimentar o doutor Guilherme Meroli, de Florianópolis, que está conosco. A doutora Paula Bico está mandando um abraço forte para você, Marion. Dr. Gustavo Arnes, do Congresso da Felicidade, está presente conosco. Esse ano totalmente online, será o Congresso. Dr. Samuel Ebel e Rodrigo Sandenberg. É uma alegria ter todos vocês aqui, comigo e com a Marion. Marion está nos dando, verdade, está nos dando uma grande aula sobre a dosimetria da pena. E aí, Marion, tem um assunto interessante que é a questão dos antecedentes. Os antecedentes têm um limite temporal para os antecedentes, Marion? Essa é uma discussão também, me parece que já passou da hora da gente travar. O direito penal, todo ele, é marcado por uma temporalidade, né? Então, assim, não tem prisão perpétua, a reincidência tem um tempo, para a reabilitação tem um tempo, para o limite de cumprimento de pena tem um tempo. Agora aumentou, né? 40 anos, enfim. Mas tudo tem um tempo, com exceção dos antecedentes. Os antecedentes não têm um critério temporal, e isso gera um grande problema, porque acaba, enfim, fazendo com que o sujeito fique perpetuamente sendo passível de punição, um aumento de pena. Então, ele comete um crime com 19 anos, comete um segundo crime com 70, e aquilo, regra geral, poderia ser utilizado como maus antecedentes pelos tribunais. Recentemente, por conta do ganho de força do direito ao esquecimento, né, uma teoria que nem é do direito penal, mas a gente vem utilizando agora no direito penal, isso passou a ser questionado. Eles passaram a dizer, olha, o sujeito tem direito, e eu concordo muito com isso, Marlos, imagino que você deve concordar comigo também. O princípio de dignidade da pessoa humana, uma das coisas mais fortes é dar a alguém o direito à esperança, ou o direito ao recomeço. Em algum momento, esse sujeito vai poder zerar a vida dele e recomeçar. Ele tem que ter esse direito de zerar a vida dele e começar do zero. E os antecedentes hoje, da forma que é feito, não permite isso. Tem uma boa notícia que no STF já tem um voto isolado, né, do Gilmar Mendes, nesse sentido, dizendo que não deveria se considerar antecedentes anteriores a 5 anos, anteriores ao prazo da reincidência.
Isso até acho que tem uma repercussão geral, não julgada ainda, e tem várias decisões do STJ reconhecendo agora o direito ao esquecimento, mas ainda sem um prazo. Então está bem subjetivo. A Rosa Weber às vezes diz, poxa, mas já faz 16 anos, merece o direito ao esquecimento. Não tem um prazo, mas existe o reconhecimento já dessa tese. Então, aos meus olhos, os antecedentes não deveriam nem existir. Porque, para mim, a reincidência é mais do que suficiente para punir, se é para punir, essa dupla, enfim, essa dupla, assim, o sujeito que incorre duas vezes num crime, né? Nem precisaria ter antecedentes. E você escreveu um artigo sobre isso, inclusive, considerando que não deveria existir, não deveriam existir os antecedentes criminais, é uma posição super corajosa, eu concordo com você. Eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão, Marião, específica de nós abolirmos os antecedentes criminais. Eu escrevi esse artigo junto com a Isabela, que trabalha comigo, né, em coautoria, e a gente não está sozinho, porque, por exemplo, o Paulo Busato, que é do Ministério Público, professor da Universidade Federal, publicou no livro dele essa mesma posição, de que não deveria existir antecedentes criminais. Por quê? Porque, basicamente, se um sujeito comete um crime anterior, veja, a reincidência diz lá que o prazo é 5 anos, só que o prazo é 5 anos do fim da pena cumprida ou da extinção da pena. Então, por exemplo, se um sujeito comete um crime e pega uma pena de 10 anos, ele vai poder ser reincidente por esses 10 anos e por mais 5 anos da reincidência. Então, por 15 anos, ele já pode ser reincidente. Porra, é um baita tempo. Por que eu tenho que deixar ainda mais tempo para que ele seja punido, né? Então, eu acredito que a reincidência... E a gente depois pode conversar, Marlos, inclusive, se a reincidência é constitucional. Mas, se for considerar que isso é constitucional, eu acho que ela é mais do que suficiente e, portanto, os antecedentes deveriam simplesmente inexistir na primeira fase. Estou totalmente de acordo, Marião. O doutor João Vieira, de Pernambuco, da OAB Pernambuco, que tem feito lives muito interessantes, ele está aqui sugerindo que o artigo 315, parágrafo 2º, incisos, do Código de Processo Penal, deverá ser utilizado como forma de anular até mesmo a sentença na questão da dosimetria da pena. É isso, né, Marião? Com certeza. Estou com ele. E nós estamos aqui com o Tiago Thanos, de São Paulo, nos assistindo, com o doutor João Rafael de Oliveira, a doutora Ana Carolina Morozovski, juíza federal, obrigado pela sua presença, uma especialista em direito à saúde. Doutor Tiago Thanos, Vargas Advocacia está dizendo que a Marião é craque na teoria geral da pena, na advocacia de forma geral também. O doutor Galdino está pedindo para deixar a live salva, ela vai ficar salva no canal do YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, vai ficar 24 horas a mais no perfil, no nosso perfil do Instagram, e depois vai ficar perenizada no canal do YouTube para quem quiser assistir. E nós entramos aí, Marião, no outro tema, porque a dosimetria da pena é um tema, como a gente disse, pouco falado, mas super interessante. Como é que fica quando a pessoa tem várias penas? Soma a pena, soma os crimes? Como é que funciona isso? E junto com esse tópico, a questão das consequências, das circunstâncias judiciais, na verdade, da consequência. Como que a gente trabalha esse tópico especificamente? Tá. Essa questão das consequências do crime é algo que tem acontecido coisas interessantes no tribunal aqui do Paraná, no TRF, enfim. Me chamou a atenção um caso que eu tenho junto com o Moacir, que inclusive está nos assistindo. Trabalhamos em parceria num caso que me veio a ideia, né, de trabalhar com essa questão das consequências. Olha só que interessante, genericamente aqui o caso, né? Era um sujeito, ele fazia subtrações, isso vale para tudo. Então, podemos falar de um crime tributário, pode ser um crime financeiro, pode ser estelionato, pode ser furto, roubo, enfim, qualquer crime. Ele fazia pequenas subtrações, mas por um extenso período de tempo. E, com o tempo, essa subtração foi realmente volumosa. Foi 1 milhão de prejuízo para uma empresa. Mas os furtos, cada um dos furtos, era um valor pequeno. O que o juiz fez nesse caso concreto? Ele foi analisar a dosimetria da pena e tem que deixar bem claro, a dosimetria da pena, ela acontece por crime.
por crime. Cada crime tem a sua dosimetria. Depois, se for para somar, soma. Se for para transformar isso numa continuidade delitiva, aí dá um aumento. Depois vê o que faz em relação ao concurso de crimes. Mas cada dosimetria é de um crime só. O que os juízes têm feito? E inclusive com a STJ concordando com isso. Eles aumentam a pena porque a consequência de todos os crimes foi muito grave. Foi, por exemplo, 1 milhão. Só que eles estão analisando dentro da dosimetria de um crime a consequência somada de todos os crimes. E isso é um erro. E veja como é um erro que não fica tão claro quando o crime é patrimonial, mas fica muito claro se fosse outro crime. Vou dar um exemplo, se fosse, por exemplo, um homicídio. Imagine que um sujeito mata 4 pessoas. Um é vô, um é neto, um é pai e um é mãe. É a mesma coisa que o juiz chegar na dosimetria e falar assim, consequências gravíssimas porque era neto, pai, mãe. Ele não vai poder fazer isso numa dosimetria, porque a dosimetria é por crime. Num homicídio isso fica muito claro, mas num crime patrimonial não. E o STJ vem somando essas consequências e tornando o crime de um dos furtos muito maior pela soma do resultado de todos os outros furtos. Não sei se me fiz entender, mas é um equívoco extremamente frequente nos tribunais. Né? E é por conta de todos esses equívocos que você tem nos apresentado que na maior parte das vezes, ou em boa parte das vezes, nós assistimos o segundo grau de jurisdição reduzir a pena. Quer dizer, possivelmente, se nós tivermos um estudo matemático, analítico das penas em primeiro grau, comparando com as penas fixadas em segundo grau, nós devemos perceber, essa pelo menos é a minha experiência aqui no escritório, uma redução significativa de pena em segundo grau. Isso se dá por conta de todos esses fatos que você está apresentando, não é, Marião? Sim, sim. E, Marlos, olha outro ponto aqui, eu lembrei agora dessa questão das consequências e que tem acontecido no tribunal aqui do Paraná, acho que de outros estados também. Às vezes, em algum crime patrimonial, eles aumentam a consequência porque a res, enfim, o objeto não foi recuperado. Mas veja, isso é a regra num crime consumado. Lógico. Entende? Então, o fato de não ter sido recuperado não pode incidir um aumento de pena. A pena em si de um crime consumado considera que o item não vai ser recuperado. Sabe? Por quê? Porque às vezes o item é recuperado. Então, quando não é, isso virou um aumento de pena. Não faz sentido nenhum. Também é um erro, de certa forma, frequente dos tribunais e que a advocacia aí pode e deve, né, recorrer. A Isabela fez o link para o teu artigo, eu agradeço a Isabela, o artigo da Marion sobre a abolição dos antecedentes criminais, publicado no canal Ciências Criminais. Está, quem quiser, a Isabela postou nos nossos comentários. Legal. Agradecer o Rafael Madi pela presença, o Rodrigo Gonçalves, que está concordando com você, dizendo que existem cerca de pelo menos 50 personalidades estudadas. Como que o juiz teria capacidade de avaliar por aí a questão da personalidade? Então, dizendo que o Código Penal precisa ser atualizado nesse ponto. O Bruno pediu a citação do artigo, a Isabela já colocou. O Galdino, canal do YouTube, que vai ficar depois, a live Arnes de Oliveira e Andreasa, no YouTube, fica gravado para vocês assistirem. O João Vieira, de Pernambuco, está dando os parabéns para você, Marião, uma explanação muito didática. O João Rafael também, dizendo que o tema, você está sendo muito didática, mandando um abraço para você. O Luquezzi, dizendo que é fã da Marion. Amigos, né? Está presente a Carol Matarassade, seja sempre bem-vinda. E aí entra num ponto, Marion, que é a questão do critério matemático da dosimetria da pena. E nós, advogados, que muitos de nós fizemos direito justamente para fugir da matemática. E aí nós estamos aqui na dosimetria da pena tratando do critério matemático. Como é que funciona isso, Marion? Então, essa é uma pergunta, olha, já me fizeram algumas vezes, né? Marion, você é a favor ou contra critério matemático na dosimetria da pena? Só para esclarecer, o que muitos juízes fazem? É muito desconfortável, eu entendo isso, para um juiz, ele ter que analisar e falar assim, ó, Marlos, quanto que você dá de aumento aqui para esse cara que tem antecedentes? E você falar, acho que eu dou 1 ano. Né? Claro que parece um chute, assim, quando não tem nenhuma baliza, não tem nenhum critério. Então, o juiz tenta criar um critério para ele mesmo. E aí, regra geral, o que ele faz?
Ele pega o intervalo entre o mínimo da pena e o máximo, divide por 8, já que são 8 circunstâncias judiciais, e aumenta 1/8 por circunstância. Eu sou contra o uso de critério matemático na dosimetria. Mas antes eu sempre brinco dizendo assim, ó, se o juiz for ruim, eu sou a favor. Se o juiz for bom, eu sou contra o uso de critério matemático na dosimetria. Se for um juiz bom, razoável, enfim, eu quero deixar ele livre. Se for um juiz muito punitivista, ruim, sangue no olho, eu quero amarrá-lo. Agora, academicamente falando, eu acho errado. Por quê? Veja, primeiro, quando a dosimetria quis usar critérios matemáticos, como na terceira fase, ela usou. Então, se ela não usou na primeira fase, me leva a crer que ela não quis fazer esse uso. E por que ela não quis? Porque existe um mundo a ser analisado na primeira fase. Por exemplo, uma pessoa que eu admiro imensamente, que é o Panza, que é desembargador aqui do TJ do Paraná, para mim tem um dos melhores, assim, análises de dosimetria. Eu adoro as decisões, ele é extremamente competente na dosimetria, mas ele usa o critério matemático. E uma vez eu perguntei isso para ele, eu falei, Panza, mas vamos lá. Se um sujeito tem um antecedente criminal, quanto você aumenta na pena? Ele falou, 1/8, porque eu vou considerar os antecedentes desfavoráveis. E se o sujeito tiver 10 antecedentes criminais? 1/8. Pois é, porque você cria um critério que amarra o juiz. É por isso que a lei não deu esse critério. Porque senão ele vai equiparar várias situações que não são equiparáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 10 antecedentes. Isso para ficar no exemplo de uma circunstância judicial, que são os antecedentes. Posso dar exemplo em vários outros. Então, me parece que não tem que ter esse critério matemático. E uma última razão, não sei se você já pensou nisso, Marlos, mas olha só como que nem matematicamente se sustenta isso. Hoje, o STF e o STJ estão pacificados que todas as circunstâncias judiciais ou mantêm neutra a pena ou elas caminham em direção ao máximo. Porque eu parto do mínimo, quando ela é favorável eu mantenho, quando ela é desfavorável eu aumento. Com exceção do comportamento da vítima. Porque o comportamento da vítima ou mantém ou diminui. Isso também está pacificado no STJ. Então, eu tenho 7 vetores, ou mantendo ou aumentando, e um vetor que mantém ou diminui. Me explica matematicamente como é que divide por 8, que é o que o mesmo STJ faz. Então, assim, isso é uma coisa que ninguém enfrenta. Várias vezes eu já embarguei, ninguém nunca me respondeu. Enfim, então também fica uma provocação dizendo que nem matematicamente se sustenta esse critério, né? É verdade, é verdade. E outra questão muito complicada, Marion, especialmente hoje, nesses maxi processos, com uma enormidade de réus em cada um dos processos, nós temos uma dificuldade enorme na dosimetria dos coautores. Como que você está enxergando isso? Como que está o movimento nesse ponto da dosimetria dos coautores nesses processos tão gigantescos que nós estamos enfrentando hoje? Porque quando o Código Penal, na década de 40, começou a ser utilizado, nós tínhamos um processo que possivelmente, no máximo, talvez 3 ou 4 pessoas, não se falava em maxi processos. Mas hoje, em especial para quem atua nas operações da Polícia Federal, seja na Justiça Federal ou seja na Justiça Estadual, com o GAECO, nós temos aí comumente ações com mais de 20 réus. Como que isso chega na dosimetria da pena e como que se resolve com desmembramentos e com toda a situação processual que dificulta enorme essa questão da dosimetria? Essa pergunta é uma pergunta muito legal e também espero de alguma forma, quem sabe, fazer acender alguma luzinha assim dentro da cabeça, principalmente dos advogados que estão nos assistindo e que talvez já tenham se deparado com essa situação. A dosimetria da pena, ela sempre, ela é baseada em circunstâncias relativas ao autor, por exemplo, personalidade, conduta social, motivo, enfim, vários antecedentes, reincidência, né? Várias coisas que são relativas ao autor do crime e várias coisas relativas ao fato, como, por exemplo, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima. Isso diz respeito ao fato em si. Então, quando a gente tem coautores, ou uma pluralidade muito grande de coautores, enfim, com desmembramento, o que a gente tem de regra praticamente em todos os julgamentos até hoje? Os tribunais dizem assim, ó,
a dosimetria é subjetiva, o juiz vai analisar réu a réu e tal. O juiz vai analisar réu a réu, só que ele tem que considerar que ele está analisando o mesmo fato. Porque, Marlos, não faz sentido, por exemplo, que o TJ do Paraná analise Marion e Marlos. Os dois juntos cometeram, por exemplo, um crime X. Aí desmembram esse processo. Marion é julgado por um juiz, Marlos por outro, ou enfim, pelo mesmo juiz, mas em momentos diferentes. As nossas circunstâncias pessoais podem ser consideradas de forma individual, e devem, inclusive. Agora, as consequências do crime que cometemos juntos, é impossível que seja um aumento de 1 ano para mim e de 5 meses para você. Ou que aumente para mim e não aumente para você. Porque, afinal de contas, qual é a posição do Poder Judiciário sobre as consequências deste crime? Essa análise não pode ser subjetiva. Não pode ser, a análise é uma para Marion e a outra para o Marlos. Não, porque isso diz respeito à consequência do fato, ao Sim. fato, né? Então, o que eu acho? E ninguém faz isso, né? Os juízes, quando vão analisar coautores, por exemplo, eles estão, de certa forma, amarrados em relação à análise do fato. Aí, quanto aos autores, eles ficam livres. Assim como os advogados têm que analisar isso. Pô, como é que foi a pena do Corréu? Como é que considerou isso sobre aquele fato? Porque, senão, o Poder Judiciário vai ter opiniões distintas sobre o mesmo fato. E dependendo, enfim, da sorte ou do azar, né? É complicada essa situação, né? E essa matéria é levada normalmente até o STJ, não é, Marião? É, sem dúvida. Na verdade, a dosimetria como um todo, assim, em primeiro grau e nos tribunais, enfim, TJs do Paraná, TRFs, assim, eu confesso que tem muita, aos meus olhos, né? E claro, considerando dentro do que eu consegui estudar até hoje, mas considero muitos equívocos, Marlos, assim, o STJ e o STF um pouco melhores, e claro, quem sou eu para dizer isso, mas também com muita incoerência até hoje em relação à dosimetria. Nós estamos com Marion Bá, professora, advogada, tratando da dosimetria da pena, sobre o olhar da advocacia. Agradecer a presença do Dr. Douglas Rodrigues, Dr. Walter Bino, doutora Ana Santos Guedes de Castro, amiga nossa, Dr. Robson, Dr. Rodolfo, uma alegria. E, Marion, a questão das atenuantes que estão lá no artigo 65. Aqui você tem uma dica para quem está nos assistindo também, não tem? Tenho, aham. A dica para os advogados, né, que estão nos assistindo, especialmente, é que a gente acaba se apegando muito àquelas atenuantes que existem, uma lista, né, no artigo 65, mas esquece que a gente pode criar atenuantes que não estão previstas em lei, são as chamadas atenuantes inominadas. É muito raro ver um advogado pedindo que haja atenuante, por exemplo, de algo que não existe previsto na lei. E eu queria dar alguns exemplos aqui, Marlos, assim como sugestão, justamente para que possam, quem sabe, ver, poxa, numa dessa é justamente o caso aqui do escritório, ou alguma coisa assim, né? Existem 2 casos bem frequentes no TJ do Rio Grande do Sul de atenuantes inominadas. Primeiro, é o que a gente chama, e já vou deixar mais fácil de compreender, teoria da coculpabilidade. Acho que isso é muito usado em defensoria pública, em gente que está fazendo, por exemplo, dativo, sabe? Assim, os advogados iniciantes que fazem dativo. Olhem só essa atenuante que o TJ do Rio Grande do Sul já reconheceu. Para réus que são, por exemplo, de famílias muito simples, que não tiveram muitas oportunidades de estudo, de trabalho, a mãe do sujeito morreu na fila do SUS e assim por diante, e aí o sujeito se mete no tráfico, por exemplo. O tribunal não pode simplesmente absolver esse sujeito, dizendo que, enfim, ele não podia agir de outra forma, porque existem N outros problemas, N outras pessoas que têm problemas parecidos e que não cometem o crime. Então, não é uma inegibilidade de conduta diversa capaz de absolver a pessoa. Mas o Tribunal do Rio Grande do Sul disse assim, olha, eu vou reconhecer que eu também falhei com você. Você falhou, mas eu também falhei. Eu virei as costas para você, não te dei educação, não te dei chance de trabalho, de estudo, virei as costas para a saúde da tua mãe. Então vamos fazer o seguinte, eu te puno, mas eu diminuo a tua pena. Porque eu reconheço que falhei com você enquanto Estado. Isso não está escrito na lei, nem nunca estaria. Mas é algo que pode ser aplicado, e alguém está comentando ali que é do Zaffaroni. O Zaffaroni fala muito isso.
E o Tribunal do Rio Grande do Sul já reconheceu. Esse é um exemplo de atenuante nominada. E o outro, Marlos, que eu acho muito legal também, mistura um pouco a discussão de direito penal material com direito processual penal, que é o seguinte, e aí você pode dizer de carteirinha, né? Muitas vezes o processo em si já é uma pena. O processo em si já é uma pena. O sujeito, ele tá lá, ele gasta com advogado, ele, enfim, tem toda uma pecha social, porque ele ser réu já é pejorativo. Não precisa ser condenado, ele ser réu já é pejorativo. Ele tem que decidir o destino da família dele, se vai ter filho agora, se não vai ter, sem saber se o processo vai terminar, vai ter condenação, vai ter absolvição, quanto tempo vai demorar, enfim. Então, se o processo em si já é uma pena, este processo muito longo é uma pena longa. E, portanto, todas as vezes que o processo demora demais e não é culpa do próprio réu, claro, se ele sai aí arrolando testemunha no Piauí, assim por diante, não, isso não vale. Mas se não é culpa do réu e o processo demorou demais, o advogado pode pedir uma diminuição de pena pelo tempo que esse sujeito ficou com a espada prestes a cair sobre sua cabeça e sem saber o que ia acontecer. Então, a gente pede uma diminuição na pena, que é uma matéria de direito material, por conta de uma violação da duração razoável do processo, que é um princípio processual. Eu acho sensacional essa ideia também. E já foi acatada várias vezes em tribunais, então também fica essa sugestão. E justamente o doutor Leonardo Debem está mencionando que os juízes não lembram, ou, na verdade, os próprios advogados acabam não lembrando da existência do artigo 66, que é o que prevê justamente essa sugestão, essa dica que você está nos dando. Doutor Beno Brandão está mandando um abraço para você. E o Leonardo Debem, fica a dica para quem está assistindo a live, e eu quero contar ao Leonardo que ainda hoje, Leonardo, nós estávamos discutindo, eu e o doutor João Rafael de Oliveira, um material que você produziu sobre o acordo de não persecução. Muito legal. Depois, se você puder disponibilizar esse material, quem sabe num link aqui na própria live, o pessoal já aproveita e isso já fica registrado. Obrigado, Beno, pelos elogios. Você é um amigo realmente fraterno. Agradecer também a presença da Chica Cioli, da Bibiana, do Robson Gradovski, advogado no litoral do Paraná. E eu quero ir para outro tema muito interessante, Marion, e que você está nos ensinando muito hoje, sobre a questão da confissão. Por que diminui a pena quando o réu confessa? Essa é uma pergunta também que eu sempre assim lanço para os alunos, né? Por que será que hoje, ainda hoje, se diminui a pena de alguém por confissão? Porque o código não traz o fundamento, só traz que se o sujeito confessar espontaneamente perante uma autoridade, vai ter uma diminuição. Será que é uma questão de hombridade? O sujeito bateu no peito, assumiu o que fez, enfim, foi homem. Será que é uma questão de arrependimento? Porque pelo menos o sujeito, enfim, se arrependeu daquilo que fez? Ou será que é uma mera contribuição com o poder judiciário, com a polícia, com o Estado, para investigar esse crime? E essa resposta muda toda a interpretação que se tem a respeito da confissão. Muita gente confunde, e assim, muitos autores. Eu fiz uma pesquisa grande, isso também, eu tenho um artigo para quem se interessar, também posso disponibilizar depois, junto com a Isa, que está nos assistindo, e ela pode colocar o link, enfim, aí. Essa questão da confissão, muitos autores defendem que exige um arrependimento. Marlos, imagine que você é juiz. Chega um sujeito na tua frente e diz assim, ó, doutor, fui eu que matei minha esposa. Foi ontem de noite, vou contar exatamente como foi. Foi assim, foi assado, coloquei o corpo não sei onde. Ele conta exatamente como foi e diz, não me arrependo, jamais vou me arrepender, faria de novo. É isso que eu tenho para te dizer. Esse juiz vai diminuir a pena pela confissão ou não? Aos meus olhos, isso não tem nada a ver com arrependimento. Historicamente, sim. Quando a gente estava falando lá no medievo que daí crime era pecado e o sujeito confessava para expiar esse pecado, por conta dessa origem histórica da confissão, talvez sim. Só que isso, obviamente, está totalmente ultrapassado, né? E hoje é simplesmente para auxílio do poder judiciário, da polícia, assim por diante. Não exige arrependimento nenhum. Esse sujeito que fala assim com o juiz, teria
a mesmíssima diminuição de pena pela atenuante. E isso reflete, Marlos, assim, ó, em várias coisas. Atenuante parcial, atenuante qualificada, atenuante quando num flagrante. São várias coisas que os advogados não fazem a diferença, não entendem muito ao que parece, assim, que eu acho que talvez seja algo legal também da gente trabalhar. Eu quero dar um abraço para o doutor Augusto Dalpozo, advogado em São Paulo. Estivemos juntos fazendo um curso de compliance na universidade em Miami. Está conosco também, Marion, o Gustavo Alberini, nosso fraterno amigo, Querido. mandando um abraço. O Luiz Leal está concordando com você, dizendo que essa atenuante inominada deveria ser aplicada a infinitos casos, no sentido da omissão estatal. Paula Bico dizendo que é bastante utilizado, tudo isso que você está nos relatando hoje, Maurício Ferrante. E já nós indo para o nosso quase encerramento, Marion, como que está a questão da reincidência? Existe uma discussão sobre a constitucionalidade da reincidência, não existe? Sim, sim. Existe, inclusive, teve uma ação de inconstitucionalidade por parte da OAB, junto com o IDDD de São Paulo, né, o Instituto de Defesa de Direitos de Defesa, questionando se a reincidência é constitucional ou se é inconstitucional. Os principais argumentos criticando uma possível inconstitucionalidade seria, em primeiro lugar, se isso não é um direito penal de autor, aquilo que a gente falou lá no começo da live, né? Que o sujeito acaba tendo um aumento porque é reincidente, enfim, não pelo fato que ele está cometendo agora. E o segundo e principal é porque isso seria uma violação ao princípio do ne bis in idem. Ou seja, o sujeito já foi apenado lá atrás, já cumpriu a pena e agora comete um novo crime e tem um aumento por conta da existência daquele crime anterior. E, portanto, seria um bis in idem. O STF e o STJ sempre rejeitaram esse argumento, dizendo que não está se aumentando a pena por conta do crime anterior. Tanto que eles nem olham qual é. Por exemplo, não vai ter na fundamentação da reincidência dizendo era um crime muito grave, era um crime brando, era um crime... Ele não faz referência a qual crime é. Ele só diz que tem a reincidência. Ou seja, o STF e o STJ diz, não estou olhando para o crime passado. Eu só não posso punir igualmente quem nunca errou e quem está reiterando no erro. É esse o ponto, diz o STF e o STJ. Mas o que eu queria, talvez, provocá-los, assim, é que a reincidência, em 2 pontos, ela não é, se for uma violação, um bis in idem, não é só, Marlos, um bis in idem, porque ela, por exemplo, imagine que um sujeito tem uma condenação anterior e que ele cometeu lava-jato agora, corrupção, lavagem, evasão de divisas. Ele vai ter aumento aqui, aqui e aqui, por conta daquele crime anterior. E depois soma esses 3 crimes aqui. Aquele crime anterior vale 1 ano aqui, 1 ano nesse, 1 ano nesse. E, portanto, vale 3 anos de aumento de pena. Aí, não bastasse, a reincidência, ela aumenta a pena. Depois, ela piora o regime, porque o regime era para ser aberto, vai para o semiaberto, o semiaberto vai para o fechado, por conta da reincidência também. Depois, ela impede substituição para restritiva de direito. Depois, ela impede sursi, enfim. Então, ela é considerada muitas vezes. Então, é um 3, 4, 5, 6 in idem. Se for considerado assim, a verdade é que a reincidência, ela é muito mais do que um bis in idem, né? Fortalecendo esse argumento da advocacia, portanto. Legal. Olha que comentário interessante, Marion. E mesmo não sendo criminalista, não consegui parar de ouvir. Parabéns. Quem está mandando os parabéns é Eliseu Artigas. O Eliseu é um advogado trabalhista. Nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos. Hoje ele tem o escritório dele. Está fazendo esse elogio. Parabéns, Marion. Obrigada. E o doutor Leonardo Schmidt de Bem, isso é muito interessante, não é na nossa live, mas vale a pena. Ele clicou aqui, marcou a questão da aplicação retroativa do acordo de não persecução penal. Fica disponível, recomendo a leitura. Um abraço para o doutor Edson Fac também, que está elogiando o conteúdo da tua live, Marion. E eu quero fechar com uma última questão, Marion, que sai um pouquinho da dosimetria da pena, mas fica dentro da execução penal. Nós tivemos no final do ano a lei anticrime. A lei anticrime, aparentemente,
ela agravou a situação da execução da pena. Você não quer aproveitar 3 minutinhos, 5 minutos e dar um panorama para nós dessa questão da política criminal na execução da pena com a lei anticrime? Sim, vamos lá. De fato, alterou, talvez não muita coisa na dosimetria, mas bastante coisa na execução, como você colocou. Uma das coisas que alterou significativamente foi a progressão de regime, né? A gente, até dezembro de 2019, tinha a progressão com um requisito subjetivo de bom comportamento e o requisito objetivo eram aqueles tempos fixos, né? Ou 1/6 para quando o crime não era hediondo, 2/5, 3/5 para crimes hediondos, reincidente e primário. E agora tem no 112 da Lei de Execução Penal toda uma tabela que eu não decorei ainda, mas 16%, 30%, 20%, 25%, chega, eu lembro, até 70% para o sujeito que comete crime hediondo e assim por diante. Portanto, de fato, tornou muito mais difícil a progressão do regime. Acho que isso foi uma das alterações significativas. Outra coisa que na época, quando o então ministro Sérgio Moro fez a proposta do projeto anticrime, ele tentou resgatar, e isso felizmente não passou com esse sucesso, com a extensão que ele gostaria, a questão do exame para progressão de regime tem que ter um exame que mostra se o sujeito está apto ou não a progredir, né, de regime, ou seja, se o sujeito está pronto a voltar a viver em sociedade. Nesse ponto, tem duas coisas importantes. A primeira é que isso já foi rejeitado pelos nossos tribunais, dizendo que seria subjetivo demais, enfim. E o próprio Conselho de Psicologia, Marlos, já se manifestou dizendo não existe esse exame que vocês juristas estão querendo colocar. Isso é um exame de adivinhação. Isso não é científico, não tem como a gente fazer essa projeção que vocês estão buscando. Foi uma das coisas que tentaram reinserir com esse projeto anticrime e felizmente acabou não passando, né, nesses moldes. E a última coisa também é que também na proposta do ministro Sérgio Moro ele tentou resgatar algo que já está bastante superado. Aí sim tem a ver, Marlos, inclusive com a questão da individualização da pena, que eram aqueles cumprimentos em regime integral fechado, enfim, sem possibilidade de progressão, né? Isso o Supremo já se manifestou várias vezes, inclusive, que é inconstitucional. E por uma razão muito simples, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está conversando aqui hoje. O princípio da individualização da pena, ele é feito por momentos. Tem um primeiro momento que é o legislativo, que sem conhecer nenhum caso em concreto, pensa na individualização dessas sanções. Depois vem o Poder Judiciário que individualiza. Através do quê? Através da dosimetria. Que é exatamente isso que a gente está falando hoje, é a concretização da individualização da pena pelo Poder Judiciário. E o terceiro momento de individualização é justamente na execução. Se você violar qualquer tipo de coisa, se você falar assim, juiz, a pena é fixa, a partir de hoje é o seguinte, corrupção é pena 10 anos, ponto. Você tira as duas etapas seguintes da individualização. O juiz não vai conseguir individualizar e também a execução não vai, né? E o que o Moro tentou fazer foi justamente meio que aniquilar essa individualização da pena na terceira etapa, que é a de execução penal. Mas, felizmente, também isso acabou não passando desta forma. Ficamos no 70%, mas não no integral fechado, pelo menos, né? O Edson Fachin, Marião, faz aqui um apontamento. E a questão da reincidência em crime hediondo e a necessidade de ser específica para incidir os 3/5. Agora, então, são 60%? Ele complementou. E aí ele complementa, ainda mais agora com a lei anticrime, onde foi revogado o artigo 2º, parágrafo 2º da 8.072, que é a lei dos crimes hediondos, e alterado o 112. Eu acho que eu entendi a pergunta dele. É que, assim, antigamente, progredia-se no crime hediondo, progredia-se em 2/5 se o sujeito era primário e 3/5 se o sujeito era reincidente. Mas nunca se exigiu que essa reincidência fosse em crime hediondo. Então, você podia ter cometido, por exemplo, um acidente de trânsito.
Entendeu? Podia ter um crime ambiental e depois um crime hediondo e você pegava o 3 quintos. Eu acho que o Edson está fazendo a crítica de que essa reincidência tinha que ser específica em hediondo para que o aumento fosse maior. Mas, a princípio, Edson, me parece que eles vão manter esse entendimento anterior de que é a mera reincidência. Eles não fazem, enfim, específico em crimes hediondos. Então, penso que vai seguir a mesma lógica anterior, né? Legal. Nós encerramos agradecendo muito a Marion, fazendo um convite a todos que estão nos acompanhando. A Marion está nas redes sociais, Marion Bach, escreve B-A-C-H. A Marion está em todos os canais, são canais muito interessantes, vale a pena vocês participarem, interagirem. Faço uma recomendação que é fora da área jurídica. A Marion tem contos e causos e crônicas muito interessantes que ela tem publicado no Facebook, pelo menos é onde eu leio. A Marion também é conselheira seccional da OAB, tem defendido aí a luta dos advogados criminalistas também perante a OAB. E eu queria muito te agradecer, Marion, especialmente um conteúdo com profundidade, um conteúdo difícil, um conteúdo que nós, advogados, utilizamos, precisamos utilizar melhor. Então, os teus esclarecimentos foram muito legais. Queria deixar um espaço para você se despedir. Eu que agradeço, Marlos, um prazer. Assim, agradeço imensamente a paciência aí de todos que estão nos ouvindo, porque esse tema da dosimetria, olha, por mais que a gente se esforce para deixar mais prático, para deixar exemplos do dia a dia, é bastante difícil porque é um tema essencialmente dogmático e técnico, assim, mas espero que em algum ponto tenha sido útil para quem esteja nos ouvindo. Então, agradeço, Marlos, o convite, a oportunidade de estar dividindo o espaço. É sempre uma honra estar ao seu lado. E também agradecer a todos os queridos amigos que estão nos assistindo aí. Talvez a paciência venha daí, né? Venha da amizade que nutrem por mim, porque tem muitos queridos amigos assistindo. Agradeço imensamente. Agradecer a presença da Thaís Radlich, do Dr. Ivan Navarro Zonta, Dr. Inayá Botelho, e em cima dos contos da Marion, para deixar vocês curiosos, o Dr. Beno Brandão está autorizando a doutora Marion a comer as frutas agora. Mas para vocês entenderem, vocês precisam ir lá ler o último caos que a Marion nos contou. E também fica o meu convite para vocês participarem também das minhas redes sociais, Marlos Arnes, e assistirem e compartilharem depois a nossa live, que estará disponível no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Semana que vem, o spoiler com vocês, traremos o Dr. Gustavo Alberini com investigação defensiva, amigo meu, amigo da Marion, e que defendeu a dissertação de mestrado com a investigação defensiva. Aguardo vocês quarta-feira próxima, às 17 horas. Imperdível, como diz a Marion. Obrigado, Marion. Um abraço para todo mundo. Obrigada, um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.